Então, eu estava falando aqui, gente, que muitos de vocês me perguntam como chegar nesse resultado aqui, ó. Nós temos um piso, ele tem um efeito reflexivo, tem rejunte e tem uma cor do rejunte um pouco destacada em relação à cor do piso. Todos esses efeitos dá para a gente controlar a partir dos recursos do AutoCAD. Uma outra coisa também interessante de vocês saberem é que, por exemplo, nessa bancada aqui, eu tenho uma textura de madeira, e essa textura eu não peguei na biblioteca do AutoCAD. Eu procurei no site do fabricante um padrão, acho que é da Maciça, não tenho certeza se é isso, mas se chamava Ameixa Negra. Eu salvei essa imagem no meu computador e apliquei aqui nessa frente da bancada. Então vamos aprender a procurar imagens, na verdade, utilizar imagens que você tenha salvo do site do fabricante e a controlar esse rejunte com uma certa precisão. Primeira coisa, nós precisamos criar o material. Então, de posse aqui da minha cena, na guia Render, que ótimo, achou de dar um pau aqui bem na hora que eu estava explicando, deixa eu ver se consegue recuperar, voltou. Então, ó, na guia Render, nós vamos acessar a painel Materials, tá? E aqui eu vou entrar na guia Default. A partir da guia Default, eu vou procurar aqui, ó, um material genérico. Tem várias outras maneiras de fazer isso, tá, gente? Eu estou explicando a que eu considero mais prática para vocês aprenderem pegando do zero, tá? Peguei um material genérico. Quando eu clico aqui nele sem arrastar para ninguém, ele simplesmente é colocado aqui, ó, no painel de texturas do arquivo, de materiais do arquivo atual. De cara, para que eu possa usar outros genéricos depois, é interessante alterá-lo. Então eu vou vir aqui, ó, botão direito, vou dar um rename e vou chamar ele aqui de cerâmica, sei lá, cerâmica branca, só para modificar em relação à cerâmica bege que eu usei agora há pouco. Essa cerâmica branca, eu vou precisar editá-la para que ela possa ter as configurações desejadas. Dou um duplo clique e vai aparecer o painel de edição da textura. Notem que atualmente a cor da textura que está sendo apresentada depende do que está aqui nesse campo Color. Mas eu posso substituir essa cor que está apresentada por um padrão pré-configurado do AutoCAD, clicando na setinha que está aqui ao lado. Perdão. Eu clico aqui nesse painel, que está aqui abaixo, do lado do Image, e eu vou escolher a opção Tiles. Tiles quer dizer ladrilho, ou seja, repetição de quadradinhos uns dos lados dos outros. Escolho Tiles. Aqui na guia Tiles, gente, se lembrem que ele está me avisando que nesse espaço do quadrado que eu estou configurando, tem 4 peças. Por que eu estou falando isso? Porque lá embaixo tem aqui Scale, ou seja, o tamanho dessa peça. Quando eu digo que tem 30 por 30, eu não estou dizendo que a cerâmica tem 30 por 30. Por quê? Esse espaço de 30 por 30 está sendo dividido em 4 partes. Aqui está mostrando 1, 2, 3, 4 cerâmicas. Isso quer dizer que, na verdade, 30 dividido por 4 tem mais ou menos uns 7 centímetros para 8 cada um desses quadrados. Tá? Então, eu acho mais fácil, de repente, dividir em 2. Para que ele dá essa opção de ficar dividindo em vários? Porque já não bota o tamanho da cerâmica. Poderia. Se você colocar aqui uma cerâmica por uma, você vai trabalhar do mesmo jeito. Tá? Só que desse jeito você não vê o efeito da repetição da medida que você colocou. Mas se você colocar aqui um por um, e você quiser fazer, por exemplo, agora uma cerâmica de 60 por 60, perfeito. Você vem aqui e escreve 60, automaticamente embaixo ele coloca uma medida diferente. Ou uma medida igual. Mas e se por um acaso você quisesse fazer como normalmente é nos projetos interiores onde a gente usa cerâmica branca na parede? É muito recorrente nos fabricantes que a cerâmica de parede branca, ela seja 30 por 60. Então o que você faz? Tem um cadeadozinho aqui do lado, você desmarca ele, e ao invés de 60 por 60, você coloca 30, e o de baixo você coloca 60, porque com o cadeado desativado dá para colocar dimensões diferentes. Notem que aqui agora, ó, a minha cerâmica já ficou no tamanho adequado. Mas e com relação à cor dessa cerâmica? Bom, os campos que aparecem aqui em cima, ó, Tile Appearance. Isso aqui, gente, é a cor da cerâmica.
Então eu entro aqui nessa setinha do lado, desculpa, eu clico aqui no escrito, onde está escrito RGB e alguma coisa do lado, e eu vou configurar. Se a minha intenção era fazer cerâmica branca, puxo para o branco, ok. Notem que aqui no preview já está aparecendo. Ele já está mostrando por padrão, gente, um rejunte cinza. Nossa tendência é querer fazer ele bem mais escuro para poder marcar e a gente enxergar onde ele está. Mas na vida real, a gente tenta sempre usar o rejunte da mesma cor que a cerâmica, o mais próximo possível. Mas o que acontece na hora da aplicação? A cerâmica fica num nível um pouquinho mais alto e o rejunte um pouco mais baixo. Por enquanto eu vou deixar do jeito que está, só para que vocês possam sentir o efeito. Vou só mudar um pouquinho. Aqui onde tem escrito ó, Grout Appearance, Grout quer dizer rejunte, tá? Então eu clico aqui ó, nesse colorido que está aqui embaixo mais escuro, vou dar uma clareada, porque mesmo que a gente não consiga fazer exatamente branco, pelo menos é algo bem próximo do branco que normalmente a gente usa como um rejunte. Então talvez fique um cinza clarinho aí, vou dar um ok. Aqui onde tem, gente, escrito ó, Gap Width, quer dizer a largura do rejunte. Tá 0.5, eu vou botar 1, só para ficar mais fácil para vocês enxergarem o rejunte no momento da aplicação. Lembrando que a tendência, hoje em dia, é a gente querer ter esse rejunte cada vez mais fino. Quanto mais fino, mais elegante no ambiente. E é assim que acontece nos porcelanatos retificados normalmente. A gente vai deixar ele bem fininho como estava antes. Bom, então aqui eu vou fechar. E como vocês já sabem, para aplicar uma textura, basta que eu simplesmente arraste ela sobre o piso. Já foi aplicada. Olhem lá, o AutoCAD já consegue automaticamente identificar a textura na tela. Só que tem o seguinte, gente, isso que vai aparecer aí na hora da renderização é somente uma cerâmica branca com um rejunte cinza, né? Próximo do branco. Mas na vida real não é assim, não é tudo nivelado e a cor é diferente. A cor é quase a mesma, é bem próxima disso aí, só porque ela tem, normalmente, um relevo diferenciado. No rejunte é mais baixo e no meio é mais alto. Para a gente copiar esse efeito, a gente tem que ir lá na cerâmica e alterar o mapa de bump. Bump quer dizer relevo. Então vamos de novo editar essa cerâmica. Vou dar um duplo clique nela aqui. E aqui vocês vão perceber, gente, que ao descer a barra de rolagem, estão vendo que tem um mapinha aqui chamado Bump? Basta habilitá-lo e clicar. Opa, pode cancelar, porque ele de cara pede para colocar uma imagem. Mas nós não queremos colocar uma imagem. Aí a gente quer pegar a opção Tile do AutoCAD para fazer o rejunte coincidir certinho com a cerâmica. O rejunte não, o relevo do bump coincida com o tamanho do desenho do bump da cerâmica que a gente colocou. Então é só vir aqui no bump, ó, do lado de Image, clica na setinha, escolhe Tile e vai fazer exatamente a mesma coisa que nós fizemos no nosso anterior. Vou deixar aqui 1 por 1, né? Para que a gente não se confunda. E ao invés de colocar o tamanho dela igual, eu vou desmarcar aqui, ó, esse cadeadinho. E no tamanho da peça, gente, eu coloquei 60 por 30 ou 30 por 60, vocês lembram? 30 por 60. Opa, não obedeceu aqui. 60. Ok, foi desse jeito que eu fiz, agora eu lembrei. Percebam então, gente, que ela agora está dentro do mapa de bump. Como funciona o mapa de bump, gente? O mapa de bump, ele não está preocupado se é tile, se é uma imagem. O que interessa é o seguinte: qualquer coisa que estiver desenhada dentro do bump, aonde está claro fica alto relevo, aonde está escuro fica baixo relevo. Desta maneira, a gente não precisa nem se preocupar em mudar a cor, porque ele não bota cor, ele só faz relevo. Quanto mais escuro, mais baixo, mais claro, mais alto. É dessa maneira que a gente reproduz, por exemplo, irregularidades como um terreno ou um movimento de uma água. É só você pegar um mapa onde tenha uma ondulação de claros e escuros e jogar em cima de uma textura qualquer, que ele vai se comportar semelhante à água. Bom, nesse caso aqui eu só preciso do claro e do escuro. Isso aqui já seria suficiente para que ele reproduzisse o resultado na minha cena.
Sem querer eu botei cerâmica na parede e no piso, mas tudo bem. Porque dessa maneira a gente consegue, inclusive, ver um pouco da diferença. Vou mandar renderizar. Vamos ver a diferença que vai acontecer. Nossa, a cena já ficou toda brancona. Vou dar uma cortada na gravação para que esse render já apareça na aula para vocês com o resultado final, para o vídeo não ficar tão comprido, né? Vamos ver. Então, gente, como vocês podem ver aqui, ó, o rejunte já foi colocado, já existe uma suave impressão de relevo. Mesmo assim, eu considero que está um pouco suave demais. Isso por quê? Quando eu fiz a edição da cerâmica, vou dar um duplo clique novamente, eu esqueci aqui no bump de atribuir uma quantidade. Percebam que aqui onde tem amount, está 30. E ele pode ir até 1000. Então vejam o quanto que eu poderia ter posto e não coloquei. Então seria muito mais interessante, eu vou exagerar, vou botar 200, só para que vocês tenham uma noção bem exata do efeito que ele pode causar. Então agora eu vou pegar aqui, ó, vou renderizar novamente. E também novamente, eu vou dar uma congelada, quando ele começar a mostrar a imagem, para que vocês vejam já o final, no fim da gravação. A bosta do botão que congela travou. Bump quer dizer relevo. Eu aumentei a quantidade de relevo. Estava fraco demais, não dava nem para ver a profundidade. E como assim aumentar a quantidade? É fazer com que as áreas claras fiquem mais levantadas e as áreas escuras fiquem mais rebaixadas. O que é isso? A precisão? Só que assim, todo mundo vai entregar na terça-feira, né? A maioria, né? Ou sei lá se todo mundo quer entregar hoje, mas muita gente vai entregar na segunda, na terça-feira. Então assim que todo mundo entregar, eu já posso até gerar, na hora que todo mundo estiver entregando, já vou gerando e salvando uma pasta. A aula de hoje é sobre isso também. Hoje eu estou ensinando inclusive isso. E vou deixar aqui um passo a passo escrito de cada uma das coisas que estão sendo colocadas naquela listinha que eu estou dando complementar à apostila. Vou complementar nela os dois assuntos para de hoje. Tá no quê? Não, eu mandei direto para o e-mail da turma. Dois, gravando de novo. Então, gente, como vocês podem ver aqui, dessa vez, como eu aumentei o mapa de bump, percebam que agora está bem profundo. Ó. Dá para ver a marcação desse piso no momento em que você
faz a renderização. Mas ainda assim tem um outro efeito que é típico da cerâmica, que não está aparecendo. Ela não está reflexiva, ela não está brilhante como a cerâmica normalmente é. Então a gente precisa ligar isso também lá no material. O que eu faço? Duplo clique de novo no material. E aqui, gente, ó, tem uma opção chamada, agora só um pouco, Glossiness. Seria uma opção aqui o Glossiness para ele ficar brilhoso, mas eu particularmente prefiro ligar o Reflective, porque ele torna o material refletivo, que é realmente o que a gente espera desse material na vida real. Notem que agora ele já até demonstra, né, como se fosse o efeito de uma cerâmica. Está até com um valor que eu considero um pouco exagerado, vou reduzir um pouquinho aqui, que está demais. Tá. E vamos agora de novo dar uma renderizada para ver o que aconteceu com o resultado dessa reflectividade na renderização. Vou dar de novo uma congelada na aula e mostro ele na gravação com o resultado já finalizado. Toda vez o meu botão tá ruim do teclado. Diga. Eu posso, mas hoje eu vou ter que concluir isso aqui, porque é uma dúvida de todo mundo. Assim que eu concluir a parte que fala sobre... que esse aqui é o último de cerâmica. Ah, então tá. Deixa ele terminar a definição dele. Não dá mais para estudar, já explodiu. Explodiu, já era. Não é mais 3D e nem é 2D. Isso aí já está estudado. Ah, você fez o seguinte. Por que você não copia isso de um lado para o outro? É justamente porque está tudo pronto que você não precisa ficar fazendo esse serviço aí, demorado, de fazer de novo. Está pronto, copia de um lado para o outro, pronto. E aí eu tirei isso daqui? Não bota cheio de conceitual para você entender o que eu estou fazendo. Você já tem esse já, aqui desse lado. O quê? Por que esses dois blocos que você assim, ó, saiu na frente? Em que vista você desenhou esses blocos? O que eu falei para você quando eu mandei fazer esse box? Mas por que não vai na perspectiva? Vai, mas quem é que está te dizendo que esse box está em 10, em 20, em 30, 40 ou 50 centímetros? Nada está dizendo. Agora, na vista top, você tem a certeza que ele está alinhado. E quando você bota na vista, na top ou na frente, depende de como está isso. Depois, quando você bota na vista lateral, aí você coloca ele por cima para dentro da alinhamento da sua cadeira. Nunca desenha objetos para encaixar assim pela vista perspectiva. A não ser que o OSMEP esteja garantindo alguma precisão. Como isso é muito difícil, melhor não fazer muito assim. Dá trabalho. Correto é. Correto é o seguinte. Nem é na vista top. Você de novo vou ter que escrever aleatório.
algo errado ainda que eu não sei o que é, mas acho que não compensa mais você ficar tentando corrigir. É muito melhor você fazer o seguinte, já que chegou nesse ponto, que não deveria, você olhar pela vista right, ou pela left, que é lateral, aí você vai fazer o seu box aqui. Depois que você fizer, ele vai cair lá longe. Aí você vai para a vista top e encaixa ele em cima da cadeira. Ele vai ficar assim, ó. Você vai fazer o tal do box aí. Ele não vai ficar um quadradinho, ele vai virar um box. Opa, desculpa, eu não vou colocar aqui. Vou nessa. Aí você vai digitar as medidas direito lá. E vai dar uma medida qualquer que eu não sei. Só que quando você fizer isso, você não sabe onde ele vai cair. Ele vai lá para longe. Aí você vai olhar para a vista top para ver o que vai acontecer. Olha onde ele caiu, lá longe. Aí você dá um move e traz ele com o outro ligado para aqui para cima da sua cadeira. Nossa, está aqui tão longe. Aí encaixa ela aqui, tá vendo? É isso. E esse de cá, você não tem que ficar tentando desenhar de novo. Você já tem ele aí. Você dá um copy, pega aqui nesse ponto e encaixa aqui. Mas o que está feito? O que está feito, tinha um monte de linha. Pode deletar. Deletei agora. Dois, gravando. Então, gente, vocês vão perceber aqui que agora sim o piso está reflexivo, como a gente normalmente vai encontrar nas cerâmicas e nos porcelanatos. Vai ficar bem similar à vida real agora. Vamos então partir para uma segunda etapa, que é não mais configurar tamanho de cerâmica, e sim agora aproveitar o material para que ele seja utilizado no AutoCAD a partir das imagens que a gente pode baixar da internet.